Olá, minhas meninas, tudo bem com vocês? E vamos lá para a nossa próxima aula. E hoje a nossa aula já vai falar um pouquinho sobre como lidar com a dor do trabalho de parto. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Aqui um pouquinho. E vamos lá. Como lidar com a dor do trabalho de parto, né, gente? Afinal, todas nós queremos parir, porém, né? A grande maioria, na verdade, todas não, mas a grande maioria das mulheres querem parir, porém, quem não tem medo da dor do trabalho de parto, né? Porque ser dor, esse negócio aí. Mas a gente vai entender agora um pouquinho qual é a função, por que que dói, como trabalhar essa mente para superar os limites da dor do trabalho de parto. E isso é muito real, gente. A primeira coisa que eu trago aqui para vocês já se perguntaram qual é a função da dor do trabalho de parto? Qual é a função? Por que que dói, Jennifer? Por que que a gente não poderia parir sem dor, né? Aí nós temos diversas teorias, né? Mas uma que eu vou trazer muito clara para vocês e que fica muito fácil da gente conseguir visualizar é que, vocês imaginam, se a gente não sentisse dor para parir, a gente estaria andando na rua e de repente, blum, o bebê nasceria. Então, uma das principais funções da dor do trabalho de parto é te tirar do externo. Afinal, a mulher que não tem dor para parir, a gente está no nosso dia a dia, na nossa correria, fazendo uma coisa, fazendo outra. E a dor, ela tem essa função de tirar do externo, de trazer para o interno. Presta atenção aqui no que está acontecendo, senhorita. Olha o seu corpo, né? Onde é que você está sentindo? Epa, então, a dor do trabalho de parto, ela tem essa função de trazer para o irracional, para o instintivo, para o interno, tá? E isso é muito real. Quando a gente consegue entender, vocês vão entender que chega uma parte, lembra daquela fase que eu falei da aula de parto? Da fase de transição, que a mulher, ela está muito trabalhada no emocional dela, o emocional dela está trazendo ela para fazer coisas instintivas, né? Alguns movimentos, ela está muito conectada ao que o seu corpo está pedindo para fazer. Então, a dor do trabalho de parto, ela vai sendo, sendo trazida, né? Dentro das fases com uma escalada. Então, a cada fase a gente vai intensificando, intensificando. E cada vez que a gente intensifica, a gente precisa de mais concentração, de internalizar mais, de ouvir mais o que o seu corpo está pedindo. Então, parto, gente, é muito mentalidade, superar limites, né? Então, a gente precisa trabalhar a nossa mente naquela questão de que dor não é sofrimento. Então, parir, né? Não é sofrido, é dolorido, mas sofrimento não. E é essa mudança de mentalidade que a gente precisa trazer. Por quê? Porque no nosso mundo, né? Dor é sinal de quê? Sinal de alerta, sinal de coisas ruins, de sofrimento. Quem quer sentir dor? Só que dentro do trabalho de parto, a gente precisa mudar essa mentalidade. Onde a gente sabe que está aqui, ó, no terceiro tópico, quanto mais intenso, quanto mais dolorido, mais estamos próximo do nascimento do bebê, mais esse corpo está trabalhando, mais essa dilatação está acontecendo. Afinal, lembra do que eu trouxe para vocês? O que faz com que um bebê passe pelo canal de parto? As contrações. Então, não pode ser qualquer contração. Tem que ser contrações fortes, potentes, duradouras, intensas, para conseguir empurrar uma criança. Então, a gente precisa ter intensidade nessas dores. Então, quanto mais intenso, mais perto do nascimento nós estamos. E aí eu trago para você um questionamento. Por que você quer parir? Por que você quer parir? Você precisa ter essa resposta, você precisa dar essa resposta para o seu acompanhante. Porque esse porquê, tá? E esse porquê não tem que ser assim, porque os benefícios do parto normal, perere, perere, perere. Vocês vão entender nas próximas aulas que existem benefícios dos dois lados, gente. Existem benefícios no parto normal, existe benefício numa via de nascimento por cesárea, existe malefícios, pode existir, né? Malefícios no parto normal, pode existir malefícios numa cesárea.
Agora, por que que eu estou escolhendo um ou escolhendo o outro? Por quê, gente? Porque esses porquês vão te dar base para permanecer. Esses porquês vai ajudar o seu acompanhante, que precisa ser muito trabalhado. Ele precisa entender o por quanto você quer parir, por que você quer parir, para que ele te ajude a superar e a permanecer. Essa, para mim, é a palavra-chave do trabalho de parto. Permanência. Se você conseguir permanecer, a gente para. Porque parto é o quê? Mentalidade. Eu preciso de tempo, eu preciso de intensidade e logo eu preciso permanecer para que tudo isso aconteça, certo? Então, faça essa reflexão, encontre o seu porquê, apresente isso para o seu acompanhante, converse com ele, porque ele precisa ser o seu apoio e a sua força na hora que você acreditar que não vai dar. Não vai dar mais, não consigo mais, sabe? Não vai nascer essa criança. Esse acompanhante precisa pegar na sua mão e falar: epa, volta aqui, porque vai acontecer, tá? Então, a primeira conversa que eu queria ter com vocês sobre essa aula, né, como lidar com a dor, é mudança de mentalidade, tá bom? Então, isso precisa ser muito claro. Ai, Jennifer, você acabou de falar que existem benefícios numa cesárea. Existe, gente. Eu sou contra o tipo de visão que traz assim: para se vender um parto normal, eu preciso acabar, endemoniar a cesárea. E não é bem assim. A gente tem que parar de mascarar as coisas. Existem mulheres que não estão afim de passar por um parto normal e tá tudo bem, e nem por isso a cesárea dela vai ser ruim, entende? E assim como tem mulheres que querem passar por um parto normal e tá tudo bem, mas nem, isso também não significa que o pós-parto de um parto normal vai ser 100% maravilhoso para todas as mulheres. Existem mulheres que num pós-parto de um parto normal sentem como se tivesse passado um caminhão por cima. Existem mulheres num pós-parto de uma cesariana que se sentem maravilhosamente bem. Então, o que, que tem a ver, Jennifer? Como é que eu faço a escolha certa? A escolha certa está de acordo com o que você deseja, com o que você banca. Existem benefícios e malefícios dos dois lados, riscos de todas as partes. Agora, o que é que você, mulher, deseja? O que é que você banca? E se prepare para isso. Entende? Parto normal não é para todo mundo. Não significa que o corpo não vai parir. Significa que tem mulheres que não estão a fim de passar por certo tipo de coisa. E tá tudo bem. Entende? Então, essa aula é sobre isso. Como lidar com a dor do trabalho de parto para quem escolheu parto. Eu quero parir, Jennifer. Então, bora trabalhar essa mentalidade. Ajustar o que é dor de trabalho de parto. Desvincular essa cultura que nós temos relacionado à dor, a sofrimento, dor a algo ruim. No parto, isso é totalmente diferente. Quanto mais intenso, melhor, né? Eu preciso permanecer, eu preciso entender os meus porquês, eu vou precisar passar um pouquinho dos meus limites, e eu preciso ter um acompanhante forte comigo, me lembrando do porquê, me ajudando a permanecer ali dentro. E qual a maior função? Te trazer para o interno, te trazer para a sensibilidade que o trabalho de parto pede, certo? E aí eu trago essa imagem dessa mulher totalmente repousando ali em cima da sua bolinha de pilates, né? Por quê? Nós vamos falar sobre os alívios não farmacológicos. Existem, tem como, e a palavra já diz, alívio, tá? Aqui a ideia não é tirar a dor do trabalho de parto, até porque ela tem função, ela é importante, mas aliviar. E aí nós temos diversas coisas, né? Eu trago essa imagem, por quê? Porque lá no final, ó, desse alívio dos tópicos, ó, tá escrito exercício. Porém, o exercício do trabalho de parto, que eu gosto de dizer que parto é movimento, não é crossfit, tá? Então, o exercício do trabalho de parto pode ser basicamente isso aqui, ó. Uma mulher debruçada ali na sua bola, ao mesmo tempo em que ela consegue ter mobilidade da sua pelve para que esse parto esteja acontecendo em movimento, ela também está descansando. Lembra que eu frisei muito isso em aula? Que a gente precisa, né, descansar. O maior processo do trabalho de parto é você deixar o seu corpo trabalhar, porque vai chegar a sua hora. A sua hora como mulher
de fazer o trem acontecer, que é o expulsivo, onde você precisa expulsar uma criança, vai chegar. E para isso você precisa ter energia. Então a gente poupa energia durante o processo. Ai, gente, tem que ficar parada, deitada, estática, igual uma múmia? Não. Mas você também não precisa ser a crossfiteira e gastar todas as suas energias desde o começo ao final do trabalho de parto. Então a gente tem que ter, ó, experiência, aliviar para suportar o processo, tá? E dentro desse alívio existem os movimentos, certo? Então, massagem, bolsa de água morna, eu indico que vocês tenham em casa, porque lembra que a maior parte do processo a gente vai ficar em casa? E nesse processo em casa, às vezes você não quer ficar debaixo do chuveiro. O chuveiro é muito bom? É muito bom. Às vezes você não tem uma banheira, mas a bolsinha de água morna ali, ó, deitadinha na sua caminha, no seu sofazinho, coloca uma bolsinha de água morna na hora que começar as cólicas, ou a hora que essa lombar começar a doer, coloca ali, ó, uma bolsinha de água morna e, ó, descansa, tenta dormir. Isso ajuda muito. Dá para levar para a maternidade, para o hospital onde você vai também. Muitas vezes a gente consegue ali um micro-ondas, uma aguinha quente para colocar dentro dessa bolsinha, para você ficar lá, ó, permanecendo tranquilinha. Tem o chuveiro, chuveiro maravilhoso. A mulherada que encontra o chuveiro, olha, não quer saber de outra coisa, né? Temos a banheira, que é uma opção, não é uma opção que é viável para todo mundo, né? Então, não é a maioria das mulheres que tem banheiro em casa, ou todas as salas da maternidade que tem banheira, mas é uma opção. Música terapia, isso aqui é importantíssimo. Construa a sua playlist de parto. A gente fica trabalhando o enganar do cérebro. Lembra que eu falei que parto é mentalidade? Então, a gente fica enganando o cérebro, a gente não ficar focado na dor, a gente vai usar de alguns artifícios, e a música é uma delas. Música que você gosta, tá? Então, isso é uma coisa muito é um benefício, tá bom? Já ia usar outra palavra. É uma coisa que pode ajudar e muito. Óleos essenciais, então, se você tem como ter acesso a óleos essenciais, um olhinho de lavanda ajuda muito, um olhinho de laranja, né? Óleos essenciais que possam te acalmar, tá bom? E os exercícios, movimento. Não estou dizendo para você virar crossfiteiro de trabalho de parto. Eu estou dizendo que movimentar essa pelve pode ajudar a aliviar. Qual movimento, Jennifer? O que você sentir de fazer na hora, gente. Fácil, eu trago aqui algumas imagens. Aqui, ó, maridos, acompanhantes, aprendam a fazer essa pressão aqui, ó, no quadril, na hora que vem a contração, isso alivia muito. Ou massagear bem essa lombar, ó, muito essa lombar na hora, principalmente da contração. Menino, depois que a mulher, a gestante, estiver parindo e descobrir que isso aqui alivia, o braço da gente quase cai, de tanto que a gente faz essas massagens, tá? Mas alivia e ajuda muito, tá bom? O pente, ou até o mascar do chiclete, né, do chiclete, isso ajuda muito a fazer o quê? A trabalhar o cérebro, a desvincular o cérebro da dor. A gente fica ali ó, tentando dar uma engambelada no cérebro, tá bom? Então, isso aqui é algo muito importante. Entenda cada um desses passos, use o que melhor funciona para você. E lembrando, é alívio. Não queira tirar a dor do trabalho de parto. Logo, quando a gente fala sobre tirar a dor do trabalho de parto, eu trago a analgesia. O que é, Jennifer, analgesia? Temos direito? Temos direito. Toda mulher tem direito à analgesia, tá, gente? A analgesia é um catéter que vai ser colocado ali entre as vértebras. Ele fica, tá, gente? A partir do momento em que ele é colocado, ele vai ficar até o final do seu trabalho de parto, tá? Por quê? Porque as doses que são administradas de analgesia são pequenininhas. Então, a cada 20, 30 minutos, pode ser que você use uma outra dose, tá? E aí, é um direito da mulher? É um direito da mulher. Ela pode ajudar? Pode ajudar, sim, principalmente aquela mulher que está a um passo de desistir do trabalho de parto. Eu não aguento mais, eu estou muito cansada. Eu preciso de um respiro. A analgesia, ela serve para esse respiro. Jennifer, você é contra? Não sou contra. Mas eu digo essa frase sempre. É preciso sabedoria para usar analgesia. Por quê? Jennifer, cada vez mais, eu já ouvi falar que cada vez mais as analgesias hoje, elas estão bem atualizadas, elas não trazem
os riscos dela são muito menores, e é isso que eu trago, os riscos são menores, mas não inexistentes. E existem riscos, e a gente precisa ter sabedoria para usar. Eu sempre dou dois exemplos. Existe a mulher que quer parir sem dor, e existe a mulher que precisa de um respiro para continuar parindo, para continuar o processo. Quem é você? Por isso que eu tô falando, é sabedoria. Uma mulher que quer parir sem dor, ela vai querer analgesia do começo ao fim, às vezes muito precocemente nesse trabalho de parto. No primeiro da dor, a gente vai querer analgesia. Jennifer, tá errado? Não tem nada errado, gente. As escolhas estão aí para vocês. Mas a gente precisa entender que quanto mais eu mexo no que é para ser natural, mais riscos eu estou atribuindo para o processo. Entende? E existe uma diferença da mulher que só precisa de um respiro, tá? Naquele final do trabalho de parto, que já tá assim, Senhor, preciso só uma pausinha aqui para eu permanecer, para eu continuar. Essa mulher, muito possivelmente, ela vai usar uma dose menor de analgesia. Logo, os riscos também são menores. Agora, estou dizendo que para quem usa pouquinho não tem risco? Não estou dizendo. Os riscos estão aí, a gente vai falar sobre eles, tá bom? Mas a gente precisa ter sabedoria e entender que quanto mais eu mexo no processo, mais eu aumento o risco de coisas acontecerem. Como pode também não acontecer. Mas eu não posso, quanto profissional, mascarar para vocês. Eu preciso trazer para vocês todas as informações corretas, para que você seja capaz de dizer, eu quero, eu banco, ou não, eu não quero, eu não banco, certo? Então, essa é a minha função enquanto profissional. Entenda, aqui não existe certo e errado, existe o que eu banco e o que eu não banco, certo? Mas é preciso sabedoria para tudo isso aí. Vamos lá? Então, quais são os contras? Nós temos risco de baixa da pressão arterial, afinal, é uma analgesia, né? A gente pode fazer necessário o uso de ocitocina, porque dependendo lembra, da dosagem, da quantidade, do tempo, a gente pode deixar esse útero um pouco mais anestesiado. Essa é a palavra, realmente. Quietinho, ele deveria estar funcionando a todo vapor, contraindo, para mandar essa criança para fora. Aí a gente entra com analgesia e vai tomando, e vai tomando. E aí esse útero vai falando assim, tô bem calminha agora. Ao invés dele funcionar, ele vai dando uma pausa. E aí, às vezes, a gente precisa de uma ocitocina para ativar esse útero novamente. Existe o risco da mulher perder a conexão com o corpo ou com o bebê. O que é isso, Jennifer? Lembra que eu falei para vocês que o puxo, a vontade de fazer força, ela acontece e que você sente a vontade de fazer força? Às vezes, a analgesia pode tirar essa conexão do seu corpo. Você perder essa sensibilidade, você não sentir a hora de fazer o puxo, né? E aí também tem a outra parte ali, a necessidade de intervenções. Então, o puxo dirigido, o que é isso? O médico, o obstetra, o enfermeiro chegar e você falar assim, vamos lá, agora você tem que fazer força. Ela tem que ditar a hora de você fazer puxo, fazer força, porque você não está sentindo. Tá? Então, nessas horas, pode ser benéfico a gente fazer o uso do puxo dirigido. Uso de extração do bebê de forma mecânica, então usar força, pisovac extrator, pode ser necessário, afinal, né, a gente talvez não esteja sentindo o nosso corpo, a vontade de fazer força, e aí a gente não está conseguindo empurrar certinho, e às vezes a gente precisa tirar esse bebê com a ajuda de fórceps ou vaso extrator. Aumenta o risco de indicação por cesárea por sofrimento fetal. O bebê, gente, está dentro de você ainda. Por mais que você está recebendo analgesia e você está sendo beneficiado em relação à questão da dor, o bebê também está recebendo analgesia. E ele também pode ficar um pouquinho mais baqueadinho, tá bom? Bloqueio motor, então a mulher perder a sensibilidade das pernas, fazer retenção urinária, pode aumentar o tempo do trabalho de parto e os efeitos colaterais no pós-parto, né? Que é o enjoo e a coceira. Então, eu sempre digo, desculpa, a analgesia, ela é bem-vinda? Sim, gente, e ela pode sim te ajudar a passar pelo processo. Eu já tive gestante
que na hora que a gente fez uso da analgesia, ela conseguiu permanecer e conseguiu parir. Mas a gente precisa dessa palavra aqui, sabedoria. De fato, você precisa de um respiro, sabe? De fato, você só vai usar naquele momento ali o que é que você banca, o que é que você não banca. Essa é a principal pergunta que você deve se fazer. Tá bom? O que é que você quer e o que é que você não quer, tá? E vai parir da melhor forma possível, certo, gente? Então, coloquem isso tudo em conversa com seu obstetra, se você tem um obstetra, coloque isso tudo no seu plano de parto também, converse com a equipe que estiver com você e principalmente com o seu acompanhante, para que ele possa te ajudar, certo? Essa é a nossa aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Parem para refletir, entendam os porquês, o que é que vocês querem de fato e qual é a função. Mude a mentalidade para que você consiga passar pelo processo, viu? Eu desejo um processo maravilhoso para cada uma de vocês. Um beijo e até a próxima aula.